Meu nome é Adriana Scioli. Eu vou falar, me apresentar um pouquinho para que a gente também, né, possa entender um pouco do espaço de onde eu venho, do contexto em que eu venho, para tratar do tema violência doméstica e justiça restaurativa. Eu tenho, minha primeira formação é serviço social. Após o serviço social, tenho uma formação em terapia familiar, então estudo das famílias, algo que sempre me interessou. Também, tenho uma especialização na área de dependências químicas, que sei que ela é importante, dentro desse contexto da violência doméstica, porque muitas das violências, que acontecem no âmbito familiar e doméstico decorrem, do uso e abuso de álcool e outras drogas. Tenho também, uma formação na área do direito, mas essa formação posterior. E é interessante porque eu já fui para a área do direito, com uma bagagem profissional, já sabendo o que eu queria, então não fui influenciada pelas lentes retributivas. Eu já tinha, um trabalho, uma vivência dentro de lentes restaurativas, que é o tema que nós vamos tratar, Trabalhei na área de violência doméstica, trabalhei no Juizado Especial Criminal, como assistente social, antes da Lei Maria da Penha, isso em 2004, então um pouco antes, já tinha um movimento. Então sei como era o processo dentro do âmbito do judiciário, como que era tratada a violência doméstica, mesmo no juizado, os juizados criminais, que eram, sua competência nos crimes de menor potencial ofensivo vinculados, e com casos de violência doméstica. Fiquei, logo após a implementação, da Lei 11.340, em 2006, acho que 2007, tive uma experiência de 1 ano na vara de violência doméstica. E na verdade, essa lente restaurativa sempre me fez questionar muito, Então, eu gostaria de começar essa discussão falando, é possível trabalhar a justiça restaurativa na área de violência doméstica sem banalizar a violência que acontece, que é um processo histórico, que não é recente. Na verdade, ele recentemente foi desvelado, porque a mulher tem toda uma história de luta, de conquista de direito, e isso tudo muito recente. Então, não faz 100 anos que a mulher teve direito a voto. A própria lei do divórcio também é muito recente, 1977. E a questão da violência, eu acho que era uma das questões mais difíceis de trazer para a pauta política, de fato, porque era algo muito velado. Eu tenho uma compreensão da violência no âmbito doméstico como um segredo da família. Como desvelar isso? Como tratar disso? Dentro de uma agenda política e dentro de uma cultura patriarcal. Então, é uma questão delicada. Eu acho que hoje, no Brasil, nós tivemos grandes avanços nessa área. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 é um desses avanços. Mas eu vejo também a importância de olhar para a violência doméstica não com as lentes retributivas, ou seja, de retribuir o mal pelo mal, especialmente quando a gente fala do ofensor. Porque quem é esse ofensor? Que aprendizado teve esse ofensor? No sentido do que é amar, do que é se relacionar. Então, a justiça restaurativa é uma forma de possibilitar um diálogo, ao invés do monólogo da violência. E isso é interessante, porque é nesse diálogo que surge o aprendizado. E é nesse aprendizado que se começa a ressignificar o contexto da violência. Muitas vezes, o amor tem um significado de violência. Eu bato porque eu cuido. E o cuidado tem a ver com afeto. Então, é uma visão distorcida desse afeto. E como ressignificar essas visões distorcidas? É um processo de aprendizado. Então, a justiça restaurativa, e aqui é importante diferenciar justiça restaurativa, esse contexto das lentes restaurativas, da mediação ou da conciliação. Inclusive, mediação e conciliação, que são métodos consensuais de solução de conflitos, não são indicados no caso de violência doméstica. Porque em muitos contextos a violência vem, ainda com esse peso do segredo da família, do não se abrir. E aí o mediador acaba compactuando com esse segredo, inclusive em razão do princípio da confidencialidade da mediação. Então, é um método que não é realmente indicado. Eu vejo que a Lei Maria da Penha ela já aplica
um modelo restaurativo. E eu vou tratar de justiça restaurativa a partir, né, de algumas bases conceituais, né? Então, a gente tem justiça restaurativa lato sensu como um paradigma, uma outra lente para encarar, né, violências, crimes, danos que ocorrem, diferente da justiça retributiva, cuja ideia não é atender às necessidades, seja da vítima ou de quem sofreu um dano, como do ofensor, daquele que causou o dano, né? A ideia é perseguir, ver quem é o culpado e punir o culpado dentro das lentes retributivas. A justiça restaurativa não, né? Ela parte do princípio que toda violência, né, toda violação, seja de direitos, seja de valores, decorre, por um lado, de necessidades não atendidas, e, por outro, acaba gerando dano. E esse dano também, né, junto com ele, geram necessidades que precisam ser sanadas, que a gente fala na reparação do dano. Quando a gente fala de justiça restaurativa lato sensu, né, a gente fala de um paradigma, uma outra lente para encarar. A violência mexe conosco. A violência nos gera desconforto, mesmo no outro, porque nós somos humanos. Nós temos necessidades humanas que nos conectam. Então, isso nos gera um desconforto. E como que a gente lida com esse desconforto? É muito interessante, porque a gente lida com o desconforto também com violência. Então, é uma reprodução da violência. E aí, né, a justiça restaurativa, ela traz uma lente de que é possível tratar da violência de uma forma não violenta. E aí a gente traz o princípio da não violência. A não violência, não compactuar com essa violência, não agir com a violência de modo violento. Então, essa outra lente, essa lente de buscar atender, né, as necessidades da vítima, reparar os danos que essa vítima sofreu, isso, se a gente for pensar na nossa justiça criminal, na área de violência hoje doméstica e familiar, hoje a gente tem um atendimento à vítima. Inclusive, a gente tem uma rede de atendimento psicossocial extraordinária. Em termos de legislação, a Lei Maria da Penha foi extraordinária, porque ela dá uma atenção à vítima. Na justiça criminal, né, quando não se trata de violência contra a mulher, a vítima não é nem vista, né? Quando muito como testemunha de um crime. Senão, o Estado não se preocupa com aquele dano que foi causado. Se preocupa, sim, em punir o ofensor. Mas, né, se a gente for pensar na Lei Maria da Penha, já há essa preocupação com a reparação do dano, atender às necessidades dessa vítima. Mas tem um outro lado também que precisa ser atendido. Isso não é uma questão de passar a mão na cabeça do ofensor, mas é compreender qual significado tem a violência para esse ofensor. A violência, né, no âmbito doméstico, a gente pode pensar ela, né, a partir de múltiplos fatores. Um deles, eu comentei no início, pode ser a própria questão, né, do uso, abuso de álcool e outras drogas, que podem levar à violência. Mas quando a violência, ela decorre de um aprendizado equivocado do que é amor, do que é cuidado, isso é mais difícil. Então, não vai ser a punição que vai mudar essa visão. E quando a gente fala em justiça restaurativa, isso não quer dizer que se afasta a ideia de uma justiça punitiva. Não, elas podem caminhar juntos. Porque, veja, mesmo com a punição, é importante também pensar em processos de aprendizado que gerem uma ressignificação da violência para o ofensor, porque senão esse ciclo não vai mudar. Senão vão ter outras mulheres e outras mulheres e outras mulheres. Então, quando se fala em justiça restaurativa, dentro dessas lentes, né, restaurativas e dentro de uma visão lato sensu, é essa nova visão, esse novo olhar para a violência e para o crime. Mas eu gostaria de tratar também, de uma forma conceitual, a justiça restaurativa, de uma maneira estrito sensu e mais técnica, né? Nós chamamos de justiça restaurativa, né, toda ação voltada quando há vítima e ofensor, então necessariamente precisa ter a vítima e o ofensor, e ter um dano, né? E a ideia é como reparar esse dano, a partir de um processo de responsabilização do ofensor. E aí nós temos, né, inclusive aqui no Paraná, nós estamos começando, né, um projeto piloto junto, né, às varas criminais. Então há, né, esse encontro entre ofensor e vítima. Pode ocorrer, né, esse modelo de justiça restaurativa, que eu estou chamando aqui de estrito sensu, no âmbito da violência doméstica e familiar? Talvez tenham casos, né, em que
tem ocorrido a violência, mas não a desvinculação, né, de ofensor e vítima. Eles continuam morando juntos. Então, é uma realidade, precisa ser tratada, precisa pensar, né, em novas formas, né, de aprendizado do que é conviver junto, do que é ter um relacionamento. Mas o que eu vejo que é muito interessante na área de violência doméstica é o que nós denominamos de práticas restaurativas. Então, nós temos justiça restaurativa no sentido lato sensu, como um paradigma, uma forma de encarar o crime, o dano, a violência, né, isso que também nos aflige, quando nós enxergamos e vemos, né, um sofrimento no outro. A gente tem a justiça restaurativa estrito sensu, que são, né, essas abordagens que possibilitam o encontro de vítima e ofensor, cujo objetivo é a reparação do dano por meio da responsabilização do ofensor, e que o ofensor possa, né, dentro de um processo empático, se colocar no lugar da vítima. Mas nós temos as práticas restaurativas que não necessariamente precisam estar presente vítima e ofensor. E nesse sentido é muito interessante. Eu lembro de um trabalho que eu desenvolvi na vara de violência doméstica com mulheres idosas, vítimas de violência. A maior parte delas sofria violência ou pelo filho ou pelo neto usuário de droga. E era muito interessante porque elas não queriam a punição do filho ou do neto. Mas, de alguma forma, elas conseguiram delatar algo que estava acontecendo e que estava incomodando. E aí, né, trabalhamos dentro dessas práticas restaurativas com essas mulheres, né, e temos um trabalho de práticas restaurativas com usuários de drogas, que é um processo que traz uma reflexão, a gente chama também de círculos reflexivos. Traz uma reflexão, a pessoa consegue se colocar no lugar da outra, consegue compreender o impacto da sua ação na vida do outro. Então, traz uma oportunidade, uma possibilidade de mudança. Nos juizados criminais que eu comentei, que eu atuei, então era interessante justamente porque a gente via alguns casos de mulheres que eram atendidas, porque nós já, nos juizados criminais de Curitiba, a gente já fazia esse atendimento às mulheres, então a gente não deixava a vítima de lado, mesmo antes da Lei Maria da Penha, mesmo dentro, né, dessa inadequação, né, que se era tratada a violência doméstica com prestação pecuniária, né, então, no âmbito, né, dos juizados especiais criminais, a violência contra a mulher, os crimes de menor potencial ofensivo, que é competência dos juizados, o que que a gente tinha era o Instituto da Transação Penal, e nessa transação penal, então, uma violência era punida, digamos assim, né, entre aspas, com a doação de uma cesta básica para uma instituição social. E a maioria, né, das famílias que chegavam lá, dos casos que chegavam lá, né, eram famílias, pessoas que vinham, né, de situação de vulnerabilidade social. Então, era uma dupla punição, porque além de não ter, né, uma resposta adequada para aquela demanda, esse homem ainda, ao invés do dinheiro ir para casa, para manter a casa, para levar alimento para casa, esse alimento era doado. Então, eu acho que esse processo, né, gerou um repensar. Eu lembro, é interessante, junto com o desembargador Roberto Portugal Bacelar, nós começamos a pensar numa ideia que a gente, né, chamou inicialmente de oficina da família. E a ideia era juntar não vítima e ofensor no mesmo grupo, numa mesma oficina, mas vítimas e ofensores que não tivessem relação, para poder pensar e discutir, junto com profissionais da psicologia, do serviço social, da terapia familiar, formas de se relacionar sem violência. Então, no sentido de ressignificar, né, de que as pessoas possam aprender que existem maneiras de se relacionar sem violência. Isso parece talvez um tanto absurdo, falar, nossa, mas como que a pessoa vai imaginar que dá afeto, né? O afeto está ligado à violência. Veja, né, a própria lei da palmada, né, que a gente chama essa discussão, né, do bater nas crianças, isso é uma discussão muito recente. Então, se batia na criança e falava, olha, eu estou batendo para educar. Então, se eu estou batendo para educar, para pôr limite, de alguma forma eu estou demonstrando cuidado por meio da violência. E esses aprendizados, né, especialmente o que a gente chama, né, de um aprendizado não verbal, que é diferente daquilo que a gente fala, a maneira como a gente se comporta e funciona, isso acaba, né, ficando internalizado pelas pessoas e isso acaba sendo reproduzido quando não há um processo de reflexão.
Então, a justiça restaurativa no âmbito da violência doméstica, ela traz essa possibilidade de espaços de diálogo, que são as práticas restaurativas. Seja com as vítimas, e aí, né, círculos, a gente chama de círculos porque dentro das práticas restaurativas existe uma metodologia que se chama processo circular. Processo circular, uma das propositoras é a Kay Pranes, é uma norte-americana, que inclusive também trabalha com a questão de violência doméstica a partir, né, desses círculos. É uma metodologia que acaba conectando as pessoas. Então, é uma metodologia que trabalha a partir de um conceito que a gente chama roda da medicina. Então, para a gente poder tratar de um tema que é tão difícil como a violência, né, dentro dessa noção da roda da medicina, o primeiro ponto é conectar-se consigo mesmo. Depois, conectar-se com o outro, para daí depois, posteriormente, a gente conseguir falar sobre questões difíceis. Então, essa metodologia do processo circular é uma metodologia que possibilita esse encontro consigo, com o outro, dentro de um processo de aprendizado. Então, as práticas restaurativas, elas podem ser aplicadas círculos, por exemplo, de ofensores, que juntos vão poder repensar, com a ajuda de um facilitador, de um profissional, vão poder repensar aquele processo de violência, o impacto na vida do outro. Se existem outras formas de se relacionar, de demonstrar amor, sem a violência. Com mulheres, né, no sentido de fortalecimento da autoestima, também pode se trabalhar a partir desses círculos restaurativos. Então, é uma metodologia, porque muito da discussão que se tem, né, puxa, justiça restaurativa na violência doméstica, isso é um retrocesso. Há uma confusão entre justiça restaurativa, e aqui a gente está falando de uma lente para olhar o mundo, justiça restaurativa lato sensu, e dentro dessa perspectiva nós estamos falando de práticas restaurativas, que é um modelo, que não traz vítima e ofensor para o mesmo círculo, né? Porque a preocupação é justamente de revitimizar, né, essa mulher. Porque a gente sabe que é uma relação desigual. Por isso que a mediação de conflitos, né, que é esse, né, mais um método consensual de solução de conflitos, ela não é indicada. Por quê? Porque ali, nos casos de violência doméstica, há uma relação desigual. Então, se há uma relação desigual, não cabe trabalhar com mediação. Quando a gente fala em justiça restaurativa, a gente está falando dessas práticas. Então, é uma forma dessa mulher se fortalecer. Se a gente pensar, né, se nós pensarmos nesses círculos restaurativos voltados às mulheres, se fortalecer com outras pessoas que também passaram pelo mesmo problema e poder sair desse processo de vitimização. Porque estar no lugar de vítima não é um lugar confortável. Então, precisa haver possibilidades para sair desse espaço. Então, aí vem a contribuição, né, da justiça restaurativa, né? A ideia aqui, né, é apresentar como que nós podemos, a partir das lentes restaurativas, contribuir, né, para o empoderamento da mulher, para ressignificar o que é amor, o que é afeto, o que é pertencimento, o que é uma relação saudável, né? E o ressignificar é trazer novas formas de se relacionar sem violência. Então, esse é um aprendizado, né? E diferenciar também, né, essas lentes restaurativas de mediação ou conciliação, que nós sabemos que não é indicado.